Aos 16 anos, Cláudia, uma jovem muito bonita, ainda adolescente, uma morena de deixar todo mundo babando. E com essa idade, 16 anos, e com toda a beleza que tinha, Cláudia passou a participar de muitos concursos de beleza na época. E não é por nada, mas quando a minha irmã participava desses concursos, acabava com a chance das outras concorrentes. Ela colecionava dezenas de faixas de vencedora. Quando Cláudia estava com 19 anos, ela já era chamada por muitas agências para participar de desfiles, de capas de revistas, comerciais. E justamente nessa época que Cláudia conheceu Marcelo. Marcelo, dono de uma fábrica de biquínis. E foi em um desfile de biquínis que os dois começaram a conversar. Marcelo acabou contratando a minha irmã como modelo exclusiva de sua fábrica. E Marcelo acabou ficando completamente apaixonado por Cláudia, a ponto de largar esposa e filhos só para ficar com a minha irmã. Ele abandonou a família, ele abandonou a casa. Apesar de ser um homem rico, bonito, Cláudia não estava querendo se envolver com ele. Sabe quando a pessoa está começando a desfrutar de uma vida melhor? Sabe, vamos dizer assim, uma vida de sucesso, começando o sucesso, só que devido à insistência, às declarações de amor, presentes, promessas de Marcelo, eis que minha irmã acabou se envolvendo. Não teve jeito. Sabe aquele cara que cerca, aquele cara que vai pra cima? A princípio, meus pais não gostaram da ideia. Marcelo tinha 40 anos, bem mais velho que a minha irmã, 19, e experiente. Vinha de um casamento, desfez o casamento, largou esposa e filhos por causa da minha irmã. Só que com o passar do tempo, os meus pais acabaram aceitando o romance dos dois. Até mesmo porque Marcelo a tratava como uma princesa, talvez até mais do que princesa, uma rainha. Os dois namoraram por 1 ano e meio. E devido à insistência de Marcelo, Cláudia decidiu ir morar com ele. A partir daí, Cláudia, que sempre teve uma vida humilde em nossa casa, ela estava começando a colher os frutos do sucesso, mas ainda não estava estabilizada. Só que, ao ir morar com Marcelo, ela passou a ser uma verdadeira madame. E logo depois também de quando foram morar juntos, ela parou de desfilar. E isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, porque ela não precisava mais trabalhar. Segundo, porque Marcelo morria de ciúmes dela e não queria mais que ela desfilasse. Só que com isso, não demorou muito para minha irmã começar a ficar insatisfeita com a vida que tinha. Tinha de tudo, mas não tinha a liberdade. Vivia dentro daquela casa enorme, sozinha, apenas ela e 2 empregadas. Não podia sair de jeito nenhum, porque Marcelo a proibia, inclusive de visitar a família, inclusive de nos visitar, caso ele não estivesse junto. Só podia nos ver se caso ele viesse. Marcelo, apesar de passar o dia todo fora de casa, trabalhando na indústria de biquínis, indústria dele, propriedade dele, ele vigiava os passos de Cláudia. A toda hora ele ligava para casa para saber se ela estava lá, e acredite, ele dava até um dinheirinho a mais para um vigia ali da rua, para ele contar caso a minha irmã saísse, caso a minha irmã, sabe, fosse para algum lugar. Marcelo estava ficando obcecado, um ciúme doentio. E logo as brigas começaram a acontecer. E em uma briga mais séria, Cláudia disse para Marcelo que não estava mais aguentando aquela vida e queria se separar. Eu não aguento mais.
Eu não aguento mais, eu tô aqui, sabe, uma prisão de luxo. Mas é uma prisão, eu não aguento mais. E queria se separar. Ele ficou tão louco, mas tão louco, que disse que se ela fizesse aquilo, se separar dele, ele seria capaz de matá-la. Seria capaz, sim, de matá-la. Mas mesmo diante dessa ameaça, Cláudia não se intimidou. Cláudia não arredou o pé. Eu quero me separar. Eu vou me separar. Eu não aguento mais essa vida. Não adianta ter esse conforto. Não adianta ter tudo isso se eu não tenho o mais importante, liberdade. Acabou. Marcelo, acabou. E acabou mesmo. Tanto que ela voltou para a casa dos meus pais. Só que Marcelo não se conformava com a separação. Procurou várias vezes por Cláudia. Os dois chegaram até a conversar sob a vigilância do meu pai. E vendo que não havia realmente mais jeito, Marcelo teve que engolir, aceitar a separação. E a minha irmã voltou a desfilar, retomou aquela carreira. Mas essa retomada nunca é igual à sequência, né? Ela parou um tempo, ela voltou a fazer o que mais gostava, mas só que ela retrocedeu. Mas não importa, ela estava mais feliz. Ela estava agora feliz novamente, feliz outra vez. Ela disse que iria recuperar o tempo perdido e ia voltar naquele mesmo ponto em que a carreira dela foi interrompida. 6 meses depois da separação dos dois, eles se encontraram casualmente em um desfile na cidade de Franca. Cláudia e Marcelo conversaram alguns minutos. Segundo a minha irmã, ele parecia estar conformado com a separação. Perguntou sobre os trabalhos, sobre os desfiles. Comentou alguma coisa sobre a fábrica de biquínis. E aquela conversa teve um tom amigável e profissional. Marcelo assistiu ao desfile de Cláudia e logo após o desfile a convidou para ir tomar um café com ele. A minha irmã não viu nada de errado, não viu maldade alguma no convite. E então, depois do desfile, entrou no carro de Marcelo e os dois foram para uma cafeteria no centro da cidade de Franca. Lá conversaram muito sobre trabalho. Marcelo começou a falar de sua nova coleção de biquínis. Sabe, uma conversa descontraída. E aquilo foi rolando naturalmente, sem que tocassem no assunto do antigo relacionamento. Era como se não tivesse existido o relacionamento entre os dois. Falavam de tudo, menos do que os dois tinham sido. Incrível, engraçado isso. Eles não falaram e não falavam sobre o relacionamento que houve entre eles. Terminaram o café e então Marcelo ofereceu uma carona para o hotel onde a minha irmã estava hospedada, pois ela faria um novo desfile no dia seguinte. Pouco antes de chegarem no hotel, Marcelo parou o carro e ficou apenas olhando minha irmã. Ele parou e ficou assim com o olhar fixo, aquele olhar parado em minha irmã. Cláudia não gostou daquilo. Ela achou estranho ele ter parado o carro e aquele olhar, aquela forma de olhar, ela não gostou daquilo. E disse que queria ir embora logo, ela precisava descansar. Quando ele então quer conversar sobre o passado. Pela primeira vez, ele quer conversar sobre o passado. Ela diz: não, o passado está no passado. O passado já está morto e enterrado. Vamos deixar as coisas do jeito que estão. Eu não quero conversar sobre o que nós vivemos, o que aconteceu entre nós. E foi nessa hora, com aquele olhar estranho: ah, então você não quer conversar sobre o passado. Você não quer conversar sobre nós dois. Marcelo então puxa um canivete. Ele puxa de um canivete, pegou a minha irmã pelo pescoço e disse: eu falei que eu te mataria se você me deixasse, não falei? Eu não falei que um dia eu te mataria se caso você se separasse de mim? Achou que eu não ia cumprir a promessa, é? Você achou que eu tinha esquecido, é?
e com aquele canivete ele passa a golpear o rosto da minha irmã, que é a coisa mais linda. O rosto da minha irmã, um rosto de modelo, um rosto lindo, lindo, lindo. E ela tentava se defender, tentou abrir a porta do carro, a porta trancada, e os dois passaram a lutar dentro daquele carro. Marcelo conseguiu dar vários golpes em Cláudia, golpes no rosto, nos braços, na barriga, nas mãos, nas pernas. E o pior só não aconteceu, porque a rua estava movimentada, as pessoas que passavam por ali viram aquela luta dos dois dentro do carro, acabaram quebrando o vidro, imobilizaram o Marcelo, tiraram ele para fora do carro, salvando assim a minha irmã da morte certa. Por causa do estado de minha irmã, as pessoas acabaram dando mais atenção a ela, porque era ela que estava realmente precisando naquele momento de socorro, toda ferida, toda machucada. Enquanto isso, Marcelo desaparece, Marcelo some. Sim, esse monstro conseguiu escapar. Claro que todas as atenções se voltaram para minha irmã, sabe, ensanguentada, ferida, praticamente em todo o corpo. E ele aproveita dessa situação e some, escapa, entra no carro e desapareceu dali. Polícia foi avisada, Cláudia foi levada para o pronto-socorro e ficou internada por 11 dias. Apesar de tudo isso que aconteceu, a minha irmã foi forte e conseguiu sobreviver a esse ataque de fúria. Mas o que veio acontecer foi um verdadeiro castigo. Foi um verdadeiro castigo. Marcelo, ao fugir em alta velocidade, acabou batendo em um poste, arrebentando o poste e o carro. E entre as ferragens, Marcelo teve morte instantânea. Teve morte instantânea. Graças a Deus, minha irmã não morreu nas mãos daquele louco, daquele homem doente. Porém, ele tirou o seu maior sonho, a sua maior alegria, que era a de desfilar, que era a da carreira, que ela tinha tudo para ser um grande sucesso, quem sabe no Brasil inteiro. Ele conseguiu apagar aquele sonho, tirar aquela alegria que a minha irmã sentia nas passarelas. Apesar de passar por muitas cirurgias, Cláudia acabou ficando com o rosto marcado, até um tanto deformado. Além do rosto, os braços, a barriga e em uma das pernas também ficaram cicatrizes horríveis. E desde então, minha irmã nunca mais desfilou, e nem há como. Nunca mais foi sequer numa praia, numa piscina, pois morre de vergonha de suas cicatrizes. Infelizmente, cicatrizes que apagaram o sorriso da minha irmã. Cicatrizes que acabaram com os sonhos de Cláudia. Mas ainda pior do que essas cicatrizes no corpo são as cicatrizes que ficaram na alma.